O real motivo da sua obesidade pode estar relacionado com algo que você nunca imaginou. Este algo chama-se constelações familiares, que é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger, que tem como base 3 leis. Essas 3 leis são chamadas leis da vida, ou leis sistêmicas, ou ainda leis naturais. Elas atuam na sua vida, você sabendo da existência delas ou não, acreditando ou não. Assim como a lei da gravidade. Se você sabe como ela atua na sua vida e você respeitar, ela vai atuar da mesma maneira do que se você não souber que ela existe. Você não acreditando ou sabendo que ela existe, ela vai afetar tudo aquilo que está sobre a face da Terra, atraindo para ela. Assim também funcionam as leis da vida ou as leis sistêmicas. São 3 elas. A primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento, que quer dizer que tudo e todos que um dia pertenceram têm o direito de continuar pertencendo e jamais podem ser excluídos. Então, no caso de uma criança que não nasceu e ela não é considerada como um filho, ela está sendo excluída. Eu tenho 2 filhos nascidos, Belkis e Bernardo. E há mais de 10 anos atrás, quando eu fui fazer a formação de constelações, eu percebi que eu tive outras 2 crianças que não nasceram. Então nós incluímos essas crianças como filhos. Então teve o primeiro que não nasceu, o segundo que não nasceu, Belkis e Bernardo. Muitas vezes, quando existe uma criança excluída, a próxima que nasce, ela pode compensar essa que não nasceu, que está sendo excluída, comendo por 2 pessoas. E muitas vezes isso não é consciente. Muitas mães perdem crianças e nem sabem que engravidaram e perderam. Mas através das constelações a gente consegue verificar isso e colocar todos aqueles que pertenceram no sistema e tudo já vai se organizando. Tudo vem para um movimento de paz e integridade. A segunda lei é a lei da ordem. Isso é, quem veio primeiro e ponto. No caso dos seus pais, eles vieram antes de você, eles têm precedência sobre você e eles precisam ser honrados e respeitados. Nessa questão específica da obesidade, quem lhe deu o primeiro alimento foi a sua mãe, dentro do ventre. Quando você nasceu, quem lhe deu o primeiro alimento foi a sua mãe, com o mamá. E todos os primeiros cuidados, quem deu foi a sua mãe, para com a sua alimentação, a sua nutrição. Então, quando você não toma a sua mãe, o que é tomar a sua mãe? É aceitar, é tê-la, ver a grandeza dela assim como ela é. Porque você pode ter certeza que ela deu, dentro dos limites e possibilidades dela, na época, o melhor. Então, quando você não toma a mãe, não respeita e honra, é como se você tivesse que colocar a sua mãe dentro de você, comendo. Então, muitas vezes você come 2, 3 e até mais vezes a quantidade que você necessitaria comer, porque você não tem a sua mãe dentro de si. Isso também acontece muitas vezes quando a criança é adotada. Então, ela fica com aquele sentimento de que ela foi excluída do sistema familiar de origem. E a família de origem é a nossa família. A família que nos adotou é a família do coração. Muitas pessoas que são adotadas, elas negam a mãe de origem. A verdadeira mãe é a mãe que gerou essa criança. Quando elas negam a mãe, por não aceitar tudo que foi como foi, por julgar criticamente, ela também precisa fazer a compensação comendo. Isso não tem fim. Por mais que essa pessoa tente emagrecer, fazendo atividade física, dieta e mais muitas coisas, se ela não organizar sistemicamente isso, ela emagrece e depois volta a engordar. Porque o sistema familiar faz isso. Ainda dentro da segunda lei, da lei da ordem, é fundamental que você saiba o seu lugar como filho.
Porque se você está fora da ordem, também existe uma inquietação, uma perturbação que muitas vezes você pode compensar na comida. Vou abordar mais uma parte do exemplo com os meus filhos. A Belkis era considerada a primeira e o Bernardo era considerado o segundo. Eles brigavam muito, mas muito mesmo, inclusive de se pegar no tapa. Depois que nós incluímos essas duas crianças que estavam excluídas por ignorância, e ignorância aqui é não ter o conhecimento, a Belkis foi para o seu lugar de terceira filha e o Bernardo foi para o seu lugar de quarto filho, e a partir deste dia tudo ficou em paz. E eles nunca mais brigaram. Foi assim, ó, do dia para a noite, a partir do momento que essas crianças que não nasceram foram incluídas no nosso sistema e que cada um foi para o seu lugar, tudo se apaziguou. Olha que fantástico isso. Mas muitas vezes essa compensação pode não ser briga, pode ser comida em excesso. Então você faz uma compensação porque você está fora da ordem, do seu lugar na família. E dentro das constelações, a gente consegue organizar, trazer a verdade, a luz para todas essas questões. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente se coloca na ordem em relação aos nossos pais, por exemplo, os pais sempre dão. Os filhos recebem e recebem. Então imagine que os seus pais são a água de uma cachoeira. Se você quiser fazer um movimento contrário, é impossível. Não tem nenhuma força e nenhuma chance. Então sempre os pais dão e os filhos recebem e recebem. Quando o filho recebeu o suficientemente, ele pode ir. Para onde é este ir? Ele já tomou tudo dos seus pais e agora ele já está pronto para seguir a sua vida. Pode ser um casamento, pode ser morar sozinho, pode ser várias questões. E se você quiser inverter os papéis, como se colocando no lugar dos seus pais, a bagunça está feita. Isso não quer dizer que você não deve dar assistência para os seus pais, mas sempre numa postura de filhos, respeitando e honrando os seus pais. Então, se você se coloca fora da sua postura de filho em relação ao seu papai e à sua mamãe, você pode estar começando a compensar isso comendo. E aí já vem a obesidade. Dentro de um relacionamento de casal, você doa, o seu companheiro ou companheira recebe, doa, você recebe, doa, ele recebe ou ela recebe, doa, e assim vai sendo construída uma relação. Quando só um dá e o outro recebe, dá, recebe, esse que recebe, ele vai colocando uma autopressão em si mesmo e pode começar a compensar comendo mais, ou então ele vai embora. E esse que dá tanto, ele pode se sentir sem energia e por precisar compensar tudo isso, ele pode começar a comer muito mais do que aquilo que ele necessita. Então perceba que ou você obedece às leis sistêmicas ou a sua vida vai ter conflitos e muitas vezes a compensação disso é a comida em excesso, te levando à obesidade, à baixa autoestima, à insegurança. Isso vira uma bola de neve sem fim e você acredita que você nunca vai conseguir sair desse emaranhado. Mas as constelações familiares te ajudam muito a isso, porque ela te mostra a verdade, ela te traz a luz e devagarinho, você conhecendo essas leis, você vai organizando e equilibrando as suas relações e a sua vida. Se você obedecer essas 3 leis sistêmicas, a sua vida será fluida. Caso contrário, você terá muitos conflitos e talvez nunca consiga emagrecer definitivamente.